faça vir à existência respostas e que o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos de todo o nosso coração, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, crendo e confiando na sua palavra, em nome do Senhor Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Cante os que em ti se foram, os que em ti se foram, e os que hão de crer, os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos, os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. Santo, cante. Toda a criação. Santo. Exaltado és. Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, e leva o teu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo para sempre, e o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Santo, tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Com os olhos fechados, olha assim, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, podermos te buscar. Pedimos em nome de Jesus para que o Senhor nos perdoe, limpe o nosso coração, nossa consciência, dá-nos condições de ouvirmos a tua voz, de te buscarmos, Senhor, de todo o coração, para que possamos sair daqui renovados espiritualmente e que o Senhor se agrade de nós. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. E abra sua Bíblia, Salmo 26. Eu quero dar uma orientação, orar, buscarmos a presença de Deus. Se você não sabe para onde Salmo 26. seguir, se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Se tua vida anda por um abismo sem fim, se os teus olhos choram
e não quer esse fim. Levante a cabeça. Levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura A ferida, te libertará. Cante. Chame a Deus. Chame a Deus. Cante para Deus. Chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. O tempo passa E não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida, Te libertará. te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Graças a Deus. Olha um pouquinho, depois a gente vai lendo aqui aos poucos. Eu quero, depois da mensagem, fazer uma oração antes de buscarmos a presença de Deus por aqueles que precisam de justiça, né? Você sabe que vivemos em um mundo de trevas. Jesus deixou isso claro. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, o mundo que vivemos é um mundo de trevas, é um mundo onde existe a atuação de Satanás e milhões e milhões e milhões de demônios, embora os nossos olhos físicos não veem, mas há um mundo espiritual. Existe, evidentemente, o Espírito Santo atuando nesse mundo, o exército celestial também atua neste mundo, mas é um mundo de trevas. E por ser um mundo de trevas, muitas injustiças acontecem. Além da ação do diabo, dos demônios, existem muitas pessoas caídas espiritualmente, muitas pessoas com um coração orgulhoso, arrogante, injusto, corrompido. Então é muito comum que aconteçam injustiças, né? Muitas pessoas sofrem injustiças através de ou por parte de outras pessoas. Às vezes esposas são injustiçadas pelo marido, marido pela esposa, filhos injustiçados por pais, pais injustiçados por filhos. Às vezes, dentro da própria família, acontecem injustiças. Às vezes a pessoa é injustiçada por pessoas de fora da sua família. Às vezes a pessoa é injustiçada no seu trabalho, na sua vida profissional, nos seus negócios. Injustiças acontecem, né? Muitas das vezes as pessoas, não é que é errado, dependendo da situação, às vezes a pessoa vai e recorre a uma instituição em busca de justiça. Às vezes a pessoa entra na justiça, né? Isso acontece, às vezes é necessário, mas não significa
que sempre vai haver uma justiça vinda da parte dos homens. Aqui no Brasil, então, nem se diga, né? Tá cheio de muitos juízes por aí, juízes e outros que trabalham em instituições que deveriam lutar por justiça, vendendo sentenças, enriquecendo porque vendem sentenças, liberta-se traficantes, gente corrupta, né? Porque a ambição por dinheiro. Então, às vezes, solta-se bandidos e prende-se pessoas, às vezes, inocentes. Então, mesmo quando, muitas das vezes, a pessoa recorre à justiça dos homens, muitas das vezes ela vai se decepcionar. E no Brasil, então, a coisa está bem no fundo do poço, né? Bem no fundo do poço. Então, a gente está vendo tanta coisa acontecendo por aí. O Collor de Mello roubou, foi presidente, né? Depois de muitos anos foi preso. Aí alguém vem, defesa dele, advogado dele, fala, não, mas ele ronca, ele tem um problema de ronco, né? Então, porque ele ronca, ele foi para a prisão domiciliar. Ele não ficou preso no presídio porque ele ronca. Ele tem dinheiro, ele tem poder financeiro. Fora os outros que estão por aí, que roubaram e estão aí livremente. Políticos, empresários, gente de todo tipo. Então, nem sempre a justiça dos homens, ela funciona. Aqui no Salmo 26, a gente vai orar, né? Às vezes a pessoa até entra na justiça para buscar um direito e a sua causa fica lá travada, às vezes a pessoa tem que orar. Mas vamos falar da justiça de Deus, né? Porque é importante. No Salmo 26, eu vou ler depois alguns versículos. O Salmo 26, ele diz apelo do justo. Então, é alguém justo, né? Alguém que crê e obedece a palavra de Deus, que está fazendo um apelo. Então, ele começa dizendo assim, Davi, é um salmo de Davi. A primeira coisa diz assim, faze-me justiça, Senhor, pois eu tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Vou repetir, faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Olha um pouquinho para mim, por favor. Muito importante lembrar que, como cristãos, nós temos todo o direito de orar, clamar, buscar justiça, né? Buscar justiça. Isso é uma coisa bíblica. Jesus disse, inclusive, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Então, justiça, buscar justiça, nada tem a ver com vingança. Então, muitas pessoas incrédulas, elas sofrem, passam por uma determinada situação em relação a pessoas, e muitas das vezes, o que elas fazem? Elas se enchem de um desejo por vingança. Vingança nada tem a ver com justiça. O cristão tem que ter esse entendimento de que uma coisa é buscar justiça, é buscar aquilo que é justo, aquilo que é de direito. Outra coisa é buscar vingança. A vingança pertence a Deus. A vingança não pertence aos homens. Ah, fulano, eu fui injustiçado, então agora eu quero vingança. Vingança pertence a Deus. Está escrito na Bíblia. O que busca o cristão? Ele tem que buscar justiça, aquilo que é justo, aquilo que é de direito. Então, o salmista começa dizendo, faze-me justiça, Senhor, pois eu tenho andado na minha integridade, eu confio em Ti. Então, ninguém vai alcançar ou receber justiça vinda de Deus querendo vingança. No coração de muitas pessoas há um desejo de vingança, e às vezes elas
querem que Deus lhe faça justiça quando elas estão desejando vingança. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque a vingança é outra coisa. A justiça é uma coisa, a vingança é outra coisa. Está cheio de versículos, tem vários versículos na Bíblia que falam: a vingança pertence a Deus. Isso é com Deus. Então, existem pessoas que às vezes foram injustiçadas. E muitas das vezes elas permitiram que a injustiça se tornasse uma mágoa, e muitas das vezes aquela mágoa se transformou até num ódio. Então, tem gente carregando dentro de si, às vezes, um sentimento de ódio, que era uma mágoa, virou um ódio, ou ainda é uma mágoa, está dentro da pessoa, e às vezes a pessoa diz: não, eu quero que Deus faça justiça. Se o coração está sujo, então não há como buscar justiça de Deus, porque a justiça de Deus vem de uma maneira. Qualquer pessoa incrédula, por mais pecaminosa que seja, por mais caída espiritualmente que seja, ela pode entrar na justiça, numa instituição em busca de justiça. Eu vou na justiça buscar alguma coisa que ela considera que é justa. Está se falando da justiça dos homens. Então o juiz não vai querer saber se a pessoa tem mágoa, se não tem mágoa, se a pessoa obedece a palavra de Deus ou não. Ele vai analisar, dependendo, se ele for um juiz justo, ele vai analisar pelo processo e ele pode conceder justiça àquela pessoa. Isso tem a ver com a justiça dos homens. Aqui nós estamos falando da justiça de Deus. Davi não está pedindo justiça a um juiz, homem. Ele está dizendo: faze-me justiça, Senhor. Ele está buscando a justiça de Deus. Então, quem quer, ou quem deseja, receber a justiça que vem de Deus, precisa se conscientizar de que justiça não é vingança, vingança pertence a Deus. Precisa se conscientizar de que Deus é justo, ama a justiça, tem prazer na justiça. Mas se nós queremos que Deus faça justiça quando somos injustiçados, o coração tem que estar limpo. Começa por aí, o coração tem que estar limpo. Alguém me injustiçou e eu deixei a coisa entrar, sujei o coração, a coisa está dentro de mim aqui, tem uma mancha aqui, um ressentimento, uma mágoa, até um ódio. Eu queria muito que Deus me fizesse justiça. Nessas condições não vai. Nessas condições não vai. Porque quem quer justiça de Deus tem que estar com o coração limpo, independentemente da injustiça que tenha sofrido. É natural, normal. O ser humano tem as suas, tem a sua natureza pecaminosa, sua natureza terrena. É natural, muitas das vezes, que quando a pessoa é injustiçada, dependendo, a pessoa fica indignada, mas se bobear, suja o coração. Vem um ressentimento, vem uma mágoa, se bobear, vira um ódio, por injustiça. Tem filhos que foram injustiçados pelo pai ou pela mãe. Aquilo entrou, aquilo marcou, aquilo ficou. Às vezes, o filho, a vida dele toda definha em função daquela mágoa que ele sofreu, daquela injustiça, melhor dizendo, que ele sofreu. Porque ele foi injustiçado, mas aquilo ficou. Aquilo se transformou num ressentimento, virou uma mágoa, às vezes um ódio. Então, tem filhos que a vida dele está pautada e afundou em função daquela injustiça que ele sofreu. E por aí vai. E pais com filhos, e por aí vai. Então, assim, o cristão precisa ter entendimento. É absolutamente agradável a Deus que se busque a justiça que vem de Deus. Mas a justiça que vem de Deus, ela não funciona como a justiça dos homens.
Então, alguém é prejudicado e considera que tem que recorrer à justiça dos homens, então ninguém vai ver coração, espiritualidade, coração limpo, ninguém vê isso. Eu fui prejudicado aqui, está aqui as provas e tal, eu quero justiça. É a justiça dos homens. A gente está falando disso. A gente está falando da justiça que vem de Deus. Essa é perfeita. Essa não falha, essa é perfeita. Essa não tem como falhar, é perfeita. Porque Deus ama a justiça. Então, ele diz, faze-me justiça, Senhor. Pois eu tenho, aí ele começa a falar, eu tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Então, Davi, olha um pouquinho, ele pede a Deus justiça e depois ele fala da sua fé e das obras. Ele fala, eu tenho andado na minha integridade. Está se referindo às suas obras, a maneira que ele vivia, o que ele praticava, o que ele fazia, como é que ele vivia. E quando ele fala da sua confiança em Deus, está também falando da fé. Então, olhe um pouquinho para mim, tem muitos cristãos que têm sido e são injustiçados, e que muitas das vezes eles dizem, eu queria muito que Deus fizesse justiça em relação àquilo que eu passei, em relação ao que aquela pessoa fez, em relação ao que eu sofri, eu queria que Deus fizesse justiça, mas tem aqueles que às vezes confunde justiça com vingança, então não vem justiça, porque a justiça é uma coisa, a vingança é outra coisa, ela pertence a Deus. Tem outros que pensam o seguinte, o coração está sujo, guardei um ressentimento, uma mágoa, um ódio, eu estou lutando para Deus fazer justiça, o coração está sujo, então não vem justiça, Quando nós somos injustiçados, nós temos que entender que temos que manter o coração limpo e olhar para a nossa vida. Não somos perfeitos, mas fiz alguma coisa que deu motivo para aquela pessoa me injustiçar? Não fiz nada. Consciência está pura, consciência está limpa. Então, não tem nenhum problema dizer a Deus, me faça justiça em relação a isso aqui, em relação a essa pessoa, em relação ao que esta pessoa, o que aconteceu, o que está acontecendo, me faça justiça. Mas é necessário coração limpo, consciência pura. Em seguida, versículo 2, ele começa, e isso é um grande ensinamento para nós. Ele na sua fala com Deus, ele diz, examina-me, Senhor, e prova-me, e sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos, nem com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores, e proclamar as maravilhas, as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com as dos pecadores, nem a minha vida com as dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. Meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Amém? Então, o Salmo, olha um pouquinho, o Salmo é um grande ensinamento a respeito do caminho, né, para buscarmos a justiça que vem de Deus. Então, primeiro, preciso entender assim, nós vivemos num mundo de trevas, né?
Um mundo onde há atuação de demônios? Tem. Além disso, nós vivemos num mundo um monte de gente caída espiritualmente. A não ser que sua família seja totalmente toda convertida, né? Mas se não for, você tem. Nós temos na família pessoas caídas espiritualmente. Pessoas sem a presença de Deus, sem a direção de Deus. E de repente são honestas na maneira de viver, são honestas, mas são caídas espiritualmente. Vivemos em um mundo cheio de gente caída espiritualmente, gente com coração ganancioso, gente com coração injusto, gente com coração invejoso, gente com coração com muita coisa ruim. Então, é natural que por inspiração, incentivo do diabo, ou pelo próprio coração das pessoas, é natural que aconteçam injustiças, que pessoas façam injustiças, né? Porque quando a pessoa está bem, vive uma vida com Deus, de comunhão com Deus, dentro de um temor, de uma fidelidade para com Deus, a pessoa vai fazer de tudo para não cometer injustiças. Não cometer injustiça. Ela vai fazer de tudo. Pode até cometer, pode, mas vai fazer de tudo para não cometer injustiças com ninguém. Seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, aonde você for, você vai procurar agir com justiça. Você tem filhos, você vai ser justo com todos eles igualmente. Não tem um tratamento para um e outro tratamento para o outro. Você vai agir, você vai fazer por onde agir com justiça, com todos. Mas não é assim com todo mundo. Não é assim com todo mundo. Então tem muita gente que por ambição, às vezes lá no trabalho, na empresa, às vezes tem pessoas ali ambiciosas, que com a ambição de querer crescer, elas às vezes fazem injustiça contra outras pessoas. Isso acontece constantemente dentro de famílias, local de trabalho, na vida, acontece. O cristão, ele tem que ter uma consciência. Existe a justiça dos homens, às vezes é necessário recorrer a elas. Não é perfeita, falha, dependendo muito das coisas, haverá justiça ou não, haverá justiça ou não, não haverá justiça ou não. A justiça no Brasil, gente que estava lá na frente do quartel, que estava com câncer, os juízes corruptos não liberaram pessoas que estavam com câncer, não liberaram da cadeia. Tem alguns casos de gente que morreu, não é assim? Você não? Morreu dentro da cadeia. Mas eles liberam um sujeito que roubou a vida inteira porque diz que ronca. Então, você ronca, vai para casa. Você está com câncer, se você se vira aí dentro. Essa justiça dos homens é imperfeita, falha, muitas das vezes é corrupta. Tratando-se da justiça de Deus, ela é perfeita. É natural, nada de errado que o cristão diga a Deus, me faça justiça em relação a isso aqui, em relação àquilo ali. Em relação a essa pessoa que eu sofri, o que eu passei, mas aí o que o cristão tem que fazer? Opa, eu tenho que lembrar que para que Deus me responda e me faça justiça, não basta apenas eu pedir, orar. Eu tenho que olhar para a minha vida. Foi o que o salmista fez e pediu para Deus fazer. Examina-me, Senhor. Veja o meu coração, meus pensamentos. Eu tenho andado, ele disse, eu tenho andado na verdade, não me assento com os falsos, com os malfeitores, não faço isso, não. O que ele quis dizer? Eu sou perfeito e mereço? Não, não é isso. Ninguém merece nada. Não há ninguém que possa dizer sou perfeito, perfeito foi Jesus. Não cometeu nenhum pecado, nem erro.
nem erro, nem pecado. Perfeito. Mas, não sendo perfeitos, não somos, é fundamental que tenhamos consciência da maneira como temos vivido diante de Deus em relação às pessoas. Não adianta viver fazendo injustiça e pedir a Deus justiça. Não adianta. Então, tem maridos que fazem justiça com a esposa. É injusto com a esposa. Tem esposa que é injusta com o marido. Tem pais que eles são injustos com filhos. Filhos que são injustos com o pai. Tem patrões que são injustos com seus empregados. Tem gente fazendo injustiça e que vive fazendo injustiça, mas que muitas das vezes quer requerer de Deus justiça. Mas não funciona. Não funciona. Então, quando ele diz, eu tenho andado na integridade, prova-me, vê o coração, vê os meus pensamentos, não tenho me assentado com falsos malfeitores, tenho andado na verdade. Ele está querendo dizer o quê? O que significa? Significa, se nós queremos justiça, nós também temos que andar de acordo com a vontade de Deus. Está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Não é só dizer, eu fui injustiçado, então Deus tem que fazer justiça. Não. Ele vai fazer justiça se a pessoa também estiver caminhando na vontade dele, com justiça, com integridade, com fidelidade, coração limpo. Porque senão, a justiça dos homens não requer nada disso. Quer entrar na justiça lá, contra alguém, contra uma empresa, contra uma pessoa, seja lá o que for, justiça dos homens não requer. Não requer obediência à palavra de Deus, não requer espiritualidade, não requer integridade, não requer nada disso. A justiça dos homens não é essa. Estamos falando da justiça que vem de Deus. Então é fundamental que a pessoa tenha o cristão tenha essa consciência. Como é que você está vivendo, como é que você tem vivido? Você tem procurado ser justo com as pessoas? Então, isso é fundamental. Você tem procurado andar com integridade, obediência, coração limpo, consciência pura. Ele disse, eu lavo as mãos na inocência. Consciência pura. Tudo isso faz com que a pessoa tenha forças para dizer, Deus, me faça justiça. Tudo isso. Se uma pessoa vive fazendo injustiça, consciência acusando, vive de qualquer maneira, pratica o que acha que deve praticar, vive uma vida completamente contrária à vontade de Deus, como é que vai buscar a justiça? Não vai. Não tem como buscar a justiça de Deus. Não tem como. Homens e mulheres de Deus foram injustiçados. José do Egito, a história é conhecidíssima. Ele foi perseguido, injustiçado, sequestrado pelos irmãos, ele passou coisas terríveis. Até que foi vendido como escravo para o Egito. Chegando lá, ele foi comprado como escravo, no meio da rua, no meio da praça, e foi trabalhar na casa de Potifar, um oficial egípcio. Mas José, coração limpo, consciência pura, manteve o coração limpo, tudo quanto ele fazia, Deus abençoava. A Bíblia diz, Deus era com José, tudo quanto ele fazia prosperava em suas mãos. Aí ele está lá, tudo na casa daquele homem foi prosperando por causa da bênção sobre José. Aí vem a mulher de Potifar, mulher endemoniada, que começou a tentar seduzi-lo todos os dias para ter relação sexual com ela. E José sempre
por temor a Deus, ele sempre rejeitou, até que um dia não tinha ninguém na casa. Ela armou uma situação, tentou seduzi-lo, e ele disse não, e ele foi correr, sair fora, e ela puxou a veste dele, agarrou, gritou no meio da casa, gritou, como se ele estivesse tentando abusar sexualmente dela. Veio o marido dela, Potifar, que confiava mais no caráter de José do que na própria mulher dele. Sabia, entendia que não era verdade a acusação dela, mas por causa da lei, presença lá de outros funcionários, ele se viu obrigado a mandar José para a prisão. José foi para a prisão por uma injustiça. Por uma injustiça. Ele não fez nada contra aquela mulher. Ele ficou preso 3 anos. Mas lá, mesmo debaixo de uma injustiça, tudo que ele fazia era abençoado e Deus estava com ele. Coração limpo, consciência pura. A ponto do carcereiro dizer: administra todo o presídio, porque tudo que se faz é abençoado. E chegou uma hora que Deus fez justiça. Daquela posição de um presidiário, um escravo presidiário, Deus o colocou na posição que havia prometido. Ele se tornou governador da nação mais importante que havia naquela época. A justiça de Deus veio, mas como é que José fez? O que José fazia? Vivia de qualquer maneira, de qualquer forma? Não. Então, uma coisa é uma ilusão. O pastor iludia as pessoas e dizia: não, você está precisando de justiça, então nós vamos orar, Deus vai fazer justiça para todo mundo. Assim, não é assim. Outra coisa é explicar. A justiça dos homens não requer espiritualidade, integridade, nada. Até um bandido pode entrar na justiça para buscar a justiça, porque não sei o que, até um bandido. Muitos políticos bandidos não entram na justiça toda semana, eles entram. Muitos deles são bandidos. Mas a justiça que vem de Deus, não. Deus não sai fazendo justiça, concedendo justiça a qualquer um de qualquer maneira. Então a gente tem que entender isso para não ficar dando murro em ponta de faca. De repente a pessoa foi injustiçada, mas às vezes está com o coração sujo, cheio de mágoa, ressentimento, ódio. Não, Deus vai ter que me fazer justiça. Ela não vem. Vai ficar dando murro em ponta de faca e a justiça de Deus não vem. Por quê? Porque o coração está sujo. O coração está manchado com um ressentimento, uma mágoa, porque houve uma injustiça. Então nós temos que entender tudo isso. A pessoa está vivendo de qualquer maneira. Às vezes foi injustiçada, mas vive fazendo injustiça com os outros. Vive fazendo injustiça com os outros. Vive fazendo injustiça com os outros. Tem famílias que às vezes se tornaram uma desgraça. A família é uma desgraça. Aquela família, você olha e fala assim: é uma desgraça. A desgraça está sobre aquela família. Às vezes porque um pai fez uma injustiça com o filho. Ele favoreceu um e prejudicou o outro injustamente. Às vezes daquela injustiça, abriu porta para que tanta desgraça acontecesse naquela família. Acontece muita coisa nesse mundo. Então, às vezes a pessoa foi injustiçada, mas está sempre fazendo injustiça também com os outros. Então, como é que vai buscar justiça se não tem sido procurado ser justo com as pessoas?
Ser justo com as pessoas. Justo com todos. Justo. Pronto. Consciência pura. Procurar, isso não é só para o pastor. A Bíblia diz que o pastor, ele tem que ser, o termo que está lá, ele tem que ser irrepreensível. Irrepreensível é viver de tal maneira que não dê motivo justo para alguém apontar para você. Isso não é só para o pastor. Todo cristão deveria viver assim. Eu não sou perfeito, mas eu tenho que procurar viver de maneira que eu não dê motivo para ninguém me atingir, é ser atingido. Repreensível é viver de maneira que não dê motivo para ser verdadeiro, para ser atingido. Consciência pura. Então tem cristãos que eles esquecem disso, às vezes fazem justiça com os outros, mas eles querem a justiça de Deus. Então não vai funcionar. Então, se eu quero que Deus me faça justiça, eu tenho que procurar também viver de uma maneira justa com as pessoas e ser justo com as pessoas. Pronto. Seja justo. Se alguém não gostou, não gostar, não esquenta a cabeça. Não esquenta a cabeça. Seja justo. Você tem quantos filhos? Eu tenho 12 filhos. Seja justo com os 12. Tem um ali que não gostou que você foi justo. O problema é dele. Não esquenta a cabeça. Você não está sendo justo com todos? Acabou. Teve um que não gostou. O problema é dele. O problema é dele. Seja justo com todos. Eu tenho lá uma empresa lá e quantos funcionários tem? Tenho 1000. Seja justo com os 1000. Tem uns lá que não gostaram. O problema é deles. Seja justo. Consciência limpa. Viva e procure ser justo com todos. Se um ou outro não gostou, problema. Uma coisa é alguém vir te acusar de uma coisa que você não fez, ou tentar te atingir de uma coisa que você não fez. Não é problema seu. É a pessoa e Deus. O que você tem que fazer, eu tenho que procurar ser justo diante de Deus e com as pessoas. Tem que ter um coração limpo. Tem que ver como é que eu estou vivendo, com quem eu estou andando. Às vezes os cristãos se associam com quem não deveria. Uma coisa é obrigação, é uma convivência obrigatória. Você tem família, tem pessoas incrédulas, às vezes os próprios filhos, às vezes o próprio marido, às vezes a própria esposa. Tem pessoas incrédulas dentro da sua família, você tem uma convivência obrigatória com aquelas pessoas. Uma coisa é ter uma convivência obrigatória. Outra coisa é fazer parte dos pecados deles. Aí é outra história. Não é porque o seu filho é incrédulo que você tem a obrigação de fazer parte dos pecados dele, se associar aos pecados dele. Aí não. O meu filho mente, então com meu filho também, então vou mentir também, porque ele mente, eu minto. Não, aí é diferente. É diferente. Você não é obrigado, nem pode. Eu vou fazer parte ou participar dos pecados dele. Não, aí não. Aí não. Mas é meu filho. Não, aí não. Às vezes, você tem que conviver com pessoas incrédulas dentro do seu trabalho lá. Na escola, na faculdade, tem uma convivência obrigatória ali, mas é a convivência obrigatória. Mas eu não tenho que me associar a essa gente. Eu não tenho que me associar a esse pessoal. Eu não tenho que me associar. Eu não tenho que me assentar na roda dos escarnecedores. Isso não é doutrina do bispo Newton, da Igreja do Novo Nascimento. Isso é bíblico. Então, quando o salmista diz, eu não me assento com os malfeitores, dissimuladores, quer dizer, a pessoa de Deus, ela tem que viver uma vida separada para Deus. Acabou. Não quero. Eu não quero. Vai fazer o quê? Ou decide fazer a vontade de Deus ou não. Não, mas eu quero buscar a Deus, eu quero que Deus me abençoe.
mas eu quero participar dos pecados dos meus familiares. Aí não dá para que Deus dizer que Deus vai te honrar, te abençoar como Ele gostaria. Não tem condições. Não tem condições. Então, eu tenho que ver, o salmista está dizendo, prova o meu coração, vê os meus pensamentos, lava a mão à inocência, com malfeitor, não me associo com os dissimuladores. Ele está querendo dizer, Deus, me faça justiça, porque eu tenho feito a tua vontade. Resumindo, é isso aí. Eu tenho procurado fazer a tua vontade. Isso tem que ser entendido. Isso tem que ser entendido. Porque uma coisa é pregar a verdade. E esta é a melhor maneira de ajudar você, pregando para você a verdade. Não tem uma maneira melhor de ajudar do que essa. Pregar a verdade para você, para todos. Não posso chegar e dizer, vamos orar aqui, e Deus vai fazer justiça para todo mundo aí que está sendo injustiçado. Não. Tem que olhar antes a vida. O coração está limpo. O que eu estou querendo? Justiça ou vingança? Como é que eu estou vivendo? Porque às vezes a pessoa se associa com gente que vive uma vida pecaminosa. E depois a pessoa quer que Deus honre. Às vezes a pessoa está com a consciência suja, quer que Deus honre. Às vezes a pessoa vive fazendo injustiça com os outros e quer que Deus lhe faça justiça. Não funciona. Não funciona. Tem um monte de gente na mão de enganadores por aí. Porque os enganadores dizem, não, entrou aqui na igreja tal, tudo vai mudar. Não importa como você esteja, tudo vai mudar. É mentira, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Ele só está enganando. Porque as coisas de Deus não funcionam assim. Não funcionam assim. Não adianta alguém que está fazendo injustiça com os outros chegar diante de Deus e Deus, me faça justiça. Não funciona. Não funciona. Deus fez justiça a José. Esse é um exemplo bíblico. Chegou uma hora que José foi colocado de governador, veio fome sobre a terra, só no Egito havia sustento. Jacó, então, manda os seus filhos para lá, e depois esses filhos que perseguiram, sequestraram, venderam, fizeram tudo para destruí-lo, esses filhos agora têm que se, esses irmãos agora têm que se dobrar diante de José, porque ele é governador. Ele é governador. E tinha um coração tão limpo que chegou uma hora que ele falou, vocês me fizeram tudo aquele mal. Mas Deus, em outras palavras, estava no controle de tudo. Ele tinha um plano muito grande para mim. Deus fez justiça a outros. Então Deus faz justiça. E a melhor justiça é a que vem de Deus. É a que vem de Deus. Mas o coração tem que estar limpo, a vida tem que estar correta. Eu lembro que quando iniciamos a igreja no Rio, a igreja tinha 2 meses lá. Um prédio inacabado, 2 andares. Nós saímos 5 horas da manhã de Araruama para lá, 2 horas de ônibus, para chegar lá e fazer reunião. E o proprietário tinha uma árvorezinha na calçada e os carros estavam passando e batendo nas árvores. Eu pedi alguém chamei uma pessoa para podar a árvore, cortou a árvore, podou direitinho para evitar um acidente. Quando eu entro com minha família domingo lá no prédio, abri o portão, o homem estava lá no 2º andar, no outro lado do prédio, no 2º andar. O sujeito, se o diabo, o coração dele, arrogante, deu-lhe um grito lá de cima, ô pastor, cortou minha árvore aí sem falar nada.
Árvore é vida, pastor. Lembra da árvore é vida? A gente lembra da árvore é vida. Virou um anúncio, árvore é vida. O cara fez uma ignorância. Se não quer ficar aqui no meu prédio, entrega logo. Na hora, né? Tu sabe, né? Na hora, a natureza terrena quer, dá vontade de falar um montão de coisa. Você está fazendo essa ignorância porque cortou uma árvore? Entrei na igreja e não falei mais nada com ele. Eu só falei com Deus. Deus, fiz nada de errado aqui. Mandei cortar uma árvore para evitar um acidente aqui na rua. Resolva para mim. Não fazer nada. Deus o abençoe. Chega quarta-feira, esse homem morava no Rio, na capital, mas vivia em Santos, era construtor, estavam construindo lá um empreendimento de Santos. Ele viajou de Santos até o Rio. Quando eu chego lá quarta-feira, ele estava encostado, é um senhor, estava encostado assim na grade, assim, arreado, assim. Aí eu esqueci o nome dele. Eu esqueci de fato o nome dele. Bom dia, ô pastor. Me perdoa. Me perdoa. Falei com o senhor daquele jeito. Fui injusto. Adoeci. Estou mal pra caramba. Me perdoa. Eu falei, não, está perdoado. Deus abençoe o senhor. Restaura a sua saúde. Orei por ele. Passou a ter um grande respeito por mim. Mas na hora, eu entrando na igreja, depois de 2 horas de viagem, entrei na igreja, dá-lhe um berro lá de cima, parecia estar falando com um cachorro. Nem com cachorro. Vou manter o coração limpo. Isso é fundamental. Mas fui falar com Deus. Deus, não sei o que o senhor vai fazer. Misericórdia desse homem, não fiz nada contra ele, mas eu quero que o senhor me faça justiça. Deus tem os meios dele de trabalhar, de fazer. Você não tem que desejar nada contra ninguém, tá certo? Nunca imaginar que ia encontrar aquele homem quarta-feira, que ele ia adoecer, que ia acontecer um monte de coisa com ele. Aquele foi o meio de Deus mostrar para ele que quando ele age, ninguém pede. Então, coração cheio de ódio, nada não. A minha. Até hoje a gente lembra. A árvore é vida. Né? Depois Deus nos abençoou. E ainda a palavra dele, não está satisfeito com esse prédio, então me entrega. Também não falei nada. Passaram-se 4 meses. Deus nos abriu uma porta no melhor lugar do bairro. E entregamos o prédio. Amém? Entregamos o prédio. Deus não achou justo, não considerou justo, não foi justo o tratamento e o que falou e a maneira que falou. Daqui a pouco abriu uma porta lá no melhor lugar do bairro. Está aqui o seu prédio. Graças a Deus a igreja não lhe deve nada. Está aqui, Deus abençoe o senhor. Ficou sem a igreja lá. Então, coração limpo, fundamental, consciência pura, não se preocupe em fazer média com ninguém, não faça média com ninguém, seja verdadeiro com as pessoas, respeite, seja humilde, não viva como político, fazer uma política com um, político com outro, tem que saber ser político, não, seja político não, seja verdadeiro, humilde, simples, justo, trate todo mundo corretamente, com honestidade, com sinceridade, tudo isso pesa, vale muito diante de Deus, está certo? Está certo? Eu não costumo dizer aqui, na igreja todo mundo aqui é tratado igualmente, sim ou não? Sim ou não? Ou não é? Todo mundo é tratado igualmente, não tem diferença de cor, de nada, mesma responsabilidade que tem com um, tem com outros, independentemente do que você possa fazer em relação a Deus ou à igreja. A nossa obrigação é fazer o que é agradável a Deus.
Pronto. Então eu quero fazer oração. Deixa eu ler aqui alguns versículos rapidamente, por favor, para a gente orar, tá? Se eu fosse contar aí algumas situações aí, a gente ia ficar muito tempo aqui, mas Deus permite as coisas, até para provar o nosso coração também, tá certo? Eu podia muito bem estourar, ficar com raiva lá, e daria um mau testemunho. Poderia dizer até, então vou sair fora daqui de qualquer jeito. Eu falei, não, Deus vai responder por mim. E respondeu como ele achou. Salmo 94. O título diz, apelo, vamos já orar. Apelo para a justiça de Deus. Acharam? Sim ou não? Ó Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Amém? Então, olhe um pouquinho. Vingança pertence a Deus. Deus. Não é com a gente. Isso não. Ó Deus, eu quero vingança. Não. Uma coisa é justiça, a vingança pertence a Deus. Salmo 24, para a gente poder já orar. Depois você lê com calma aí, se quiser, o Salmo 24. Versículo 3, para a gente resumir um pouquinho. Quem subirá, acharam? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá a bênção e o quê? Justiça de Deus, da sua salvação. Amém? Então, quando a Bíblia fala de receber a justiça de Deus, ela sempre mostra a condição que é preciso que a pessoa também esteja. Coração limpo, coração puro, para que receba de Deus aquilo, que não entrega a sua alma à falsidade. Em outras palavras, Deus não vai fazer justiça para qualquer um de qualquer maneira. A pessoa também tem que estar fazendo a parte dela. Então você, nem todos aqui, mas você, por exemplo, bispo, eu fui injustiçado, acusado, injustiçado, injustamente, sei lá, prejudicado, houve uma injustiça. Você deixou teu coração sujar com aquilo? Deixei ressentimento ou mágoa, de repente virou um ódio. Você tem que limpar o seu coração, porque nessas condições você não tem como receber a justiça de Deus. O que é de mãos limpas e coração puro, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça. Então, justiça de Deus nada tem a ver com a justiça dos homens. Para entrar lá na justiça dos homens, pode estar com o coração mais sujo que se possa imaginar, é outra coisa. A justiça que vem de Deus, não. Coração limpo, consciência pura, todas essas coisas são importantes. Não vamos, então, fazer oração. Aí o que você tem que fazer? Nem todos aqui precisam de justiça, claro, né? Nem todo mundo foi injustiçado, está precisando que Deus faça justiça, mas se você diz, eu estou precisando de justiça, ou você pode até precisar no futuro, ora, você tem que lembrar, olhar para o seu coração, sua vida. Não, eu não estou com o coração limpo, tem que limpar o coração. O meu coração está limpo, mas eu vivo me associando aos malfeitores. Tem gente que quer seguir Jesus, mas quer manter
amizades com pessoas que não têm a fé, que são contrárias a Deus, que vivem uma vida pecaminosa, e elas fazem por onde manter aquelas amizades e elas se associam ao pecado dos outros. Tem gente que quer justiça, mas vive fazendo injustiça. Tem que olhar para a vida e depois, está tudo bem, tá? Me arrependi, abri o coração, confessei, tomei minhas decisões. Então aí a pessoa tem forças para pedir a Deus justiça. E não esqueça disso. Não esqueça disso. É muito importante, isso não é? Muito importante. Procure ser justo com todo mundo. E procure viver de uma maneira que você não seja atingido. Ser irrepreensível. Ser atingido ser irrepreensível é não dar condições de ninguém te atingir justamente. Você tem filhos? Tenho. Então, seus filhos têm que olhar para você. Você não é perfeito, mas eles têm que olhar para você e falar: meu pai é justo, a minha mãe é justa. Eu não encontro motivos verdadeiros para atingir o meu pai e minha mãe, e por aí vai, seja na sua casa, sua família, onde você for. E não se preocupa. Quando procuramos agir corretamente, justamente com as pessoas, não se preocupa com nada. Então, pastor, qual é a função nossa? Servir a Deus, viver a verdade primeiramente e pregar a verdade. Pregou a verdade com respeito, com espiritualidade, dentro da unção de Deus, na direção do Espírito Santo, não se preocupa com nada. Tem alguém lá que não gostou da pregação. Não é problema do pastor, eu não me preocupo com isso. Tem alguém que não achou legal a pregação. Está pregando a verdade? Está pregando o que é verdadeiro? Está pregando de acordo com a palavra de Deus? É a pessoa que tem que abrir o coração, está certo? E se submeter à palavra. Então nós vamos orar, e se você tem alguma coisa na vida que eu tenho que confessar, me arrepender, me acertar, tá? Depois a gente faz a oração da justiça. Fique de pé, por favor. Vamos falar com Deus no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diferentemente da busca pela justiça dos homens, que não requer coração limpo, obediência, integridade, aqueles que querem a tua justiça, Senhor, precisam lembrar-se do que diz a tua palavra. Davi orou dizendo: faze-me justiça, Senhor, pois eu tenho andado na integridade e confio em Ti. E pediu justiça e disse: examina-me, Senhor, o coração, prova-me os pensamentos, não tenho me associado aos malfeitores, nem aos dissimuladores, lavo a mão à inocência. Ele sabia que para buscar e receber a tua justiça, ele precisava estar fazendo a tua vontade. E todos nós temos que ter esta consciência de que para buscarmos a justiça de Deus, que vem de Deus, precisamos fazer a nossa parte. Ó Espírito Santo, se há pessoas aqui, um coração
ressentido, magoado, ou quem sabe com ódio, porque sofreu uma injustiça, a faça entender que quem quer buscar a justiça de Deus precisa estar com o coração puro e limpo. Há pessoas que vivem a fazer injustiças com os outros e ao mesmo tempo quer a tua justiça. A faça entender que é preciso se arrepender e agir com justiça com todos, em qualquer lugar, em qualquer situação. Há pessoas que se associam aos malfeitores, aos dissimuladores, que não decidiram separar as suas vidas para Deus e que querem justiça. Fale com aqueles, Senhor, que precisam abrir o coração. Fale com aqueles que precisam, meu Deus, se arrepender, para que possam também dizer como Davi: examina-me, Senhor, o coração e prova os pensamentos. Ó Espírito Santo, eu peço para que o Senhor convença a respeito da tua vontade os que precisam ser convencidos, e venha, Senhor, abençoar aqueles que precisam de justiça, pessoas que foram injustiçadas ou que talvez estejam sendo injustiçadas e que agora estão orando e pedindo justiça. Oh, meu Deus, faze justiça aos que precisam de justiça. Jesus disse: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Jesus disse: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Faça justiça, Senhor. O Senhor sabe como fazer justiça de uma maneira perfeita para aqueles que estão pedindo justiça. Tu és justo. Está escrito que o Senhor ama a justiça. Então nós oramos, nós pedimos: faça justiça, Senhor. O Senhor sabe como fazer perfeitamente justiça. Traga ao teu povo e para o teu povo, Senhor, justiça. Honra e faça justiça aos que têm confiado em Ti, aos que têm mantido o coração limpo, consciência pura, aos que têm, Senhor, procurado viver com integridade. Estenda a tua mão, meu Pai, para abençoar o teu povo. Mostra que o Senhor é justo, é o justo juiz, que de uma maneira perfeita, como é perfeita a tua justiça, o Senhor faça justiça, o teu nome seja glorificado. Com os olhos fechados, olha assim, ó Deus, em nome de Jesus, estenda, Senhor, as tuas mãos
para fazer justiça, trazer justiça aos que têm confiado em Ti, aos que têm um coração limpo, consciência pura, aos que têm procurado andar com integridade. Estenda a Tua mão, meu Pai. Escute esta simples oração e torna possível que haja justiça, que venha à existência justiça para todas as circunstâncias e situações onde há necessidade de justiça. Abençoa em nome de Jesus. Feche os olhos agora. Agradeça a Deus agora. Adore a Deus aí onde você está. Expresse para Deus seu louvor, sua adoração. Jesus disse: haverá dias, chegarão dias, em que o Pai procurará os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Os que adoram em espírito e em verdade. Adore a Deus de todo o seu coração. Lembre-se que Ele vê o nosso coração, nossa consciência, e Ele sabe quando nós adoramos, e a adoração é feita com verdade, com sinceridade, e o Espírito Santo ligado ao nosso espírito o adora. Isto é adorar em espírito e em verdade. Ó, nós te adoramos. Tu és o nosso Deus. Tu és o justo juiz. Tu és eterno, tu és fiel, tu és misericordioso, compassivo, grande, tardio em irar-se. Tu és o nosso Deus. Vem sobre o teu povo. Toca, Senhor, com a tua presença em suas vidas. Dá, Senhor, o teu espírito aos que te adoram, aos que te amam. Responda, corresponda a nossa adoração, o nosso louvor. Aleluia. Mais de ti, mais de ti, eu quero mais de ti, Mais de ti, mais de ti, mais de ti. mais de ti, Eu quero mais de ti, mais do teu amor, mais do teu amor, mais do teu favor, mais do teu favor, mais da tua graça. da tua graça. Eu quero mais de ti, Mais de ti. mais de ti, Adore a Deus. mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, Mais de ti. mais de ti, Mais de ti. mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, Levante as mãos. Mais do teu amor. mais do teu amor,
teu favor. Mais da tua graça. Mais da tua graça. Eu quero mais de ti. Mais do teu amor. Mais do teu amor. Mais do teu favor. Mais do teu favor. Mais da tua graça. Senhor, nós te glorificamos, nós te adoramos. Tu és o nosso Deus, a nossa riqueza, a nossa força, o nosso tesouro, o nosso Deus. Te adoramos. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Te adoramos. O Senhor perdoa as transgressões, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Que a nossa vida, Senhor, possa servir para te glorificar. Que assim como o salmista expressou, confessou, todos possam viver, confessar e expressar. Ó, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Tu és o nosso Deus, aceite nosso louvor, a nossa gratidão. Aceite, Senhor, a nossa adoração. Que a tua presença abençoe, envolva, fortaleça, renove, vivifique cada pessoa que está aqui, te buscando com sinceridade e fé. Que o teu povo cresça espiritualmente, que o teu povo viva de modo irrepreensível e agradável a ti. Que outras pessoas, ao olharem para eles, verem sua maneira de viver, seu procedimento, possam te glorificar, reconhecer que o Senhor está em suas vidas. Oh, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus.